Deputado Adrian é filiado ao PMDB do Rio de Janeiro desde 2010 e está em seu primeiro mandato na Câmara Federal. Preocupado com os mecanismos de incentivo à preservação do meio ambiente e inspirado pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, o deputado Adrian propõe que o investimento através de doações e patrocínios possa ser aplicado também no uso sustentável dos recursos naturais e na preservação do meio ambiente. Para o deputado Adrian, essa seria uma forma de apoiar o dever constitucional de preservação do meio ambiente. Mas como evitar que ela acabe com os mesmos problemas que a Lei Rouanet ainda enfrenta após mais de 20 anos de sua aprovação? Eis a questão. Deputado Adrian, as maiores críticas à Lei Rouanet é que quem acaba conseguindo se qualificar para captar esses recursos, que são públicos, são produções que não precisariam de incentivo, que já teriam condições de levantar o investimento no mercado, como no caso de cantores famosos e espetáculos internacionais. No caso de sua proposta, isso não acabaria acontecendo novamente e somente projetos de grandes empresas para compensação ambiental acabariam sendo beneficiados? Olha, no meu projeto, a intenção é proteger cada vez mais o meio ambiente do nosso país, que cada vez mais está em declínio. Então, o que acontece? Esse projeto visa que, quando a pessoa faz um projeto para proteção ambiental, ela manda primeiro para o Ministério do Meio Ambiente, para que o Ministério do Meio Ambiente aprove esse projeto para aí sim ir para a captação de recursos. Então, nós esperamos que seja feita uma análise imparcial, não só com grandes empresas, mas com todas as empresas ou pessoa física que queira e se preocupe com o nosso meio ambiente. E nós esperamos realmente que não aconteça a mesma coisa que está acontecendo com a Lei Rouanet, já que a proposta é a proteção total do meio ambiente em todos os recantos do nosso país. E, com isso, também incentivar a reciclagem, incentivar reflorestamento, incentivar todos os projetos que visem a proteção ambiental. O Eis a Questão trouxe dois convidados para discutir a proposta do deputado Adrian. A primeira pergunta é de André Lima, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. Não, deputado, primeiro eu quero parabenizar pela iniciativa, porque de fato esse projeto ele visa cobrir uma lacuna muito grande na política ambiental brasileira, que é toda ela focada no comando e controle, na fiscalização, na multa, no embargo, nas punições e muito pouco incentivo e instrumento econômico de fato para se fazer política ambiental. Então é um projeto muito bem-vindo, quero parabenizar o senhor. Agora, a minha dúvida, talvez a maior dúvida, né, seja como que o senhor pretende fazer para convencer os seus pares aqui na Câmara dos Deputados, né, o próprio partido, o PMDB, que faz parte da base do governo, e o ministro da Fazenda a ampliar, né, para mais esse flanco a renúncia fiscal, as isenções fiscais, quer dizer, os chamados gastos tributários do governo federal, que são as renúncias, quer dizer, abrir mão de mais arrecadação, ainda que essa seja uma área importante, reconhecida aí também pelo governo, a questão ambiental. Olha, na verdade, o que eu vou sensibilizar todos aqui, que nós não estamos falando em renúncia fiscal. Ao contrário, nós estamos falando em fazer justiça. Porque quando a gente fala em incentivo a projetos ambientais, o retorno disso é muito grande para toda a população. Nós estamos falando em melhor qualidade de vida. Nós estamos falando em melhores condições das nossas florestas, de proteção dos nossos animais, de proteção de todo ser humano. Então, eu não vejo esse projeto como renúncia fiscal. Quando eu falo em incentivo à reciclagem, a projeto de reciclagem, todos sabem que o Brasil está enterrando anualmente 8 bilhões de reais que deixam de ser reciclados por falta de investimento, por falta de apoio do governo. Ou seja, a nossa reciclagem no Brasil está indo na contramão de todo o resto do nosso globo terrestre. Todos os países estão investindo na reciclagem e nós estamos indo na contramão. O Brasil recicla em torno de 3,79%.
enquanto os Estados Unidos reciclam 79% do lixo produzido. E os países da Europa, em grande maioria, reciclam mais ainda, ou seja, nós estamos perdendo recurso por não incentivar esses projetos. Então, incentivando, nós não vamos ter uma renúncia fiscal, ao contrário, nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar recursos, nós vamos gerar proteção ambiental, incentivo ao lado social e à saúde de toda a população brasileira. Agora a questão é de Gustavo Lopes, especialista em tributos, professor da Universidade Católica de Brasília. Olá, deputado. Gostaria de parabenizar pela linda iniciativa, por esse projeto. Gostaria de cumprimentar também meu colega, doutor André, por estar participando desse programa. É uma felicidade muito grande trazer a Universidade Católica aqui para dentro do Congresso Nacional para debater um tema tão relevante e tão importante para a nossa sociedade. Dentro do seu projeto, uma das questões que eu mais fiquei preocupado foi em relação aos resultados. Quais são os resultados que o senhor pretende alcançar com esse projeto de lei que o senhor está apresentando? O resultado, como eu acabei de dizer, infelizmente o Brasil não trata o seu meio ambiente como deveria ser tratado e como outros países estão tratando. Aqui nós temos o doutor André, do Instituto da Amazônia. A Amazônia está sendo cada vez mais desmatada. O pulmão do mundo, o pulmão do nosso país está sendo devastado. E algumas agressões ambientais em nosso país continuam sendo feitas em todo o território nacional. Então, a nossa meta nisso aí é proteger cada vez mais o meio ambiente, como eu disse, é dar uma melhor qualidade de vida para toda a população. Infelizmente, o Brasil ainda não chegou a esse nível. Nós precisamos, inclusive, ter a educação ambiental nas escolas municipais, para que isso já venha desde criança. Então, como fazer isso sem incentivar? Como é que se faz projetos para a proteção ambiental, projeto de reflorestamento, projeto de educação ambiental, se não tiver um incentivo fiscal? Nós sabemos que no Brasil a coisa só funciona com incentivo. Só funciona economicamente falando. Se você joga uma latinha na rua, tu passa daqui a 1 hora, ela não vai estar mais lá, porque ela tem valor econômico. Agora, o que acontece é que as empresas não se interessam e muito poucas pessoas se interessam em investir em projetos ambientais porque não tem retorno nenhum, não tem incentivo nenhum. E a meta desse projeto é que fazer com que há uma participação popular, participação da sociedade, participação do governo e participação das empresas privadas. Unindo esses três, eu tenho certeza que o Brasil vai ser um país atuante na proteção ambiental, vai ser um país atuante nos projetos de sustentabilidade e, com certeza, nós teremos um país bem melhor de se viver. Deputado Adrian, na sua proposta é citada a entidade incentivadora e captadora. Quem serão essas entidades? E projetos de iniciativa popular poderão também receber recursos? Com certeza, tanto através das entidades, de empresas, instituições ou até de pessoa física, poderão fazer projeto, poderão participar, desde que seja aprovada pelo Ministério do Meio Ambiente. O projeto primeiro vai para análise para ser aprovado, para a partir daí ser captado os recursos. Vamos a mais uma questão de André Lima, do IPAN. Deputado, assim, uma preocupação que a gente tem é que hoje o governo estabelece uma série de obrigações e normas e padrões ambientais, né? Descentraliza as competências, quer dizer, hoje não é mais só o IBAMA que resolve as grandes questões ambientais, hoje os estados, até mesmo os municípios têm hoje responsabilidade em matéria ambiental, né? Entretanto, o governo federal fica com 85% da arrecadação de todos os impostos no Brasil, né? E o sistema de distribuição não considera, né, aspectos ambientais nessa distribuição de recursos. O senhor não acha que seria mais eficaz
fazer uma distribuição de recursos para melhorar a governança ambiental nesses outros níveis, né, como são os estados hoje, os órgãos ambientais estaduais, os órgãos municipais, para de fato promover ações de interesse público em matéria ambiental, do que abrir mão de arrecadação para investir em projetos privados que podem ter até algum cunho ambiental, mas não necessariamente serem estratégicos? Olha, eu acho que tem que ter os dois. Acho que tem que ser distribuído mais. O governo federal tem que apoiar mais os estados e os municípios para que eles tenham a participação. Mas, como eu disse aqui, isso é um projeto que tem que ter a participação do governo federal, a participação do governo estadual, municipal, da iniciativa privada e da população. Então, eu acho que o governo tem que distribuir o que arrecada, sim, mais para os estados e municípios. Mas também nós temos que colocar nesse processo a iniciativa privada e a população, para que dê certo. Porque enquanto as coisas só partem do governo, os projetos ambientais só são feitos pelo governo e não tem a participação da sociedade e da iniciativa privada, nós vamos continuar no mesmo processo que nós estamos. Então, nós temos que dar oportunidade para que todo brasileiro possa expor suas ideias, para que todo brasileiro possa fazer chegar um projeto que pode ser melhor do que qualquer um feito dentro do Executivo ou do Legislativo e que possa ser aproveitado. Eu entendo que quem ouve mais erra menos. E se a gente tem esse projeto que dá a possibilidade de qualquer um participar, eu tenho certeza que a gente vai errar menos. Mais uma questão do professor Gustavo Lopes. Em relação à sonegação, às fraudes, quais são os mecanismos para poder combater esse tipo de simulação, principalmente por parte das pessoas jurídicas que vão ter o principal objetivo de tentar fazer tais deduções fiscais? Olha, aí entra, porque primeiro qualquer projeto tem que ser aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente. E aí entra uma grande participação do governo, dos governos locais, para que seja fiscalizado a aplicação desse recurso. Que quando há a aprovação pelo Ministério do Meio Ambiente, e aí está liberado a empresa, a instituição, a pessoa captar o recurso, a partir disso aí tem que ser nomeado um fiscal que seja fiscalizado todo o recurso que for captado e como foi aplicado esse recurso. Passivo de crime, de punição, uma série de coisas que nós estamos adequando ainda. Deputado Adrian, com as constantes reclamações na demora da ação do IBAMA nas concessões de licenças ambientais, será viável para aquele órgão acumular ainda as atribuições previstas na sua proposta? Olha, isso é um trabalho que eu não poderia deixar de fazer uma lei que é importante para o país, pensando na demora do IBAMA. Nós não temos que deixar de fazer a nossa parte. O que nós temos que cobrar é que o IBAMA faça dele com mais agilidade. Nós precisamos, essa é uma área que nós precisamos investir. O governo tem que investir. Se o IBAMA está acumulado, tem que contratar, tem que crescer, mas tem que funcionar. Então, nós não podemos criar um projeto e ficar travado em órgãos do governo. O projeto é para ser realmente eficaz. E, com isso, nós vamos contar com todos os nossos pares aqui para que seja cobrado agilidade, mais agilidade no IBAMA. Mais uma participação de André Lima, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Então, deputado, a minha pergunta ia muito na rota também dessa preocupação com o IBAMA, porque o projeto de lei, ele, pelo que eu consegui entender do estudo que eu fiz, ele tem atribuições para vários órgãos ali, né? Inclusive ele cita, por exemplo, a Casa Civil da Presidência da República como um órgão de monitoramento e avaliação da eficácia desses projetos, né?
não me parece que seja o mais adequado, né? Primeiro, quero dizer que eu sou favorável ao projeto, acho que ele caminha num sentido muito positivo, mas a Casa Civil como órgão, na verdade, a Casa Civil tem competências mais internas dentro do governo até do que para fora, quer dizer, você colocar competência para a Casa Civil, que não tem, inclusive, digamos, competência no sentido técnico, né, de qualificação para análise de projetos ambientais, fazer monitoramento, fazer avaliação. O senhor acha que é por aí mesmo? A Casa Civil, por que a Casa Civil responsável por esse? Olha, nós, quando criamos o projeto, tivemos a preocupação que o professor Gustavo acabou de dizer, com a questão da fiscalização e da aplicação. Por isso, incluímos certos setores do governo para que fosse analisado, fiscalizado, mas esse projeto vai passar por uma adequação e algumas alterações para poder dinamizar mais o projeto. Seria mais adequado, por exemplo, o Tribunal de Contas da União? Exatamente, exatamente. Então, alguns setores que estão dentro do projeto vão ser alterados para dinamizar esse projeto, sem perder a preocupação da fiscalização, da aplicação dos recursos captados. Mais uma participação de Gustavo Lopes, que é especialista em tributos, professor da Universidade Católica de Brasília. Quando eu estava estudando o seu projeto, deputado, eu me atentei lá para o artigo 17, que você coloca a proposta que constitui crime punível com reclusão de 2 meses até 6 meses e multa de 20% do valor do projeto. Por outro lado, quando a gente faz uma análise do nosso sistema tributário, a gente vê que nos crimes relacionados à sonegação, à fraude, a pena geralmente ela é estipulada de 2 a 5 anos de reclusão. No seu projeto, colocando uma pena, no caso, aí, de 2 a 6 meses, você não acha que está aumentando a própria incentivação no que tange à atividade criminosa? Com certeza, alguns itens, como eu acabei de falar, serão alterados para poder ser mais eficaz o projeto. O que nós queremos, até através desses debates, é chegar no melhor projeto possível que funcione realmente. Que a nossa preocupação é com a proteção do meio ambiente. E criamos essa condição de punição até para que não acontecesse fraudes. Mas alguns detalhes do projeto serão alterados para que funcione melhor. Deputado Adriano, a sua proposta fala que a contratação de serviços de elaboração de projetos para a captação de recursos não é considerado intermediação. Significa dizer que o custo do projeto poderá ser pago com o dinheiro arrecadado? Olha, exatamente. O dinheiro arrecadado é para o projeto, né? E o incentivo fiscal é do doador. Então, o que se arrecada é diretamente para a produção daquele determinado projeto. Vamos a mais uma participação de André Lima, do IPAM. Uma outra preocupação também nossa, deputado, diz respeito ao universo dos possíveis beneficiários desse projeto, né? Eu também sou favorável à tese da participação, né? A lógica de que a gente tem que ampliar ao máximo a participação pública, a participação social faz parte do desenvolvimento, é um dos pilares do desenvolvimento sustentável, né? Agora, abrir para pessoas físicas desenvolverem projetos, isso não é diluir demais um recurso que é escasso e, ao mesmo tempo, se você não fizer isso dentro de um programa orientado, com metas, não é, regionalizado, territorialmente, com prioridades territoriais, você dilui demais o recurso e no fim, ao invés da gente promover o desenvolvimento sustentável, nós vou brincar aqui, né, enxugar gelo, né, gastando recursos pulverizados, com uma série de iniciativas de pessoas físicas. Como é que o senhor vê isso? Olha, por isso nós colocamos o Ministério do Meio Ambiente nisso, para que seja aproveitado só projetos que realmente funcionem, que realmente venham trazer benefícios para a população, para o meio ambiente. Então, eu não acredito que seja diluir, porque não vai passar todos os projetos. Haverá uma análise anterior
e uma aprovação para que possa captar o recurso. Não é qualquer projeto que vai poder captar o recurso, só aquele previamente aprovado. Mas eu também posso te colocar que algumas pessoas físicas que não têm oportunidade de participar do processo brasileiro tenham grandes ideias. Existem pessoas que não têm um canal para poder expor suas ideias. Então, isso seria uma maneira da gente deixar algumas pessoas que são extremamente atuantes na proteção ambiental, são verdadeiros defensores do meio ambiente anônimos no nosso país, eu conheço vários, que gostariam de ter a oportunidade de participar do processo de proteção ambiental brasileiro. Só que não tem essa oportunidade, não tem esse canal. Então, através desse projeto, ele teria a oportunidade de expor sua ideia. Se for ruim, não vai ser aprovada. Então, não vai diluir nada. Mas, de repente, pode ser melhor, igual ou melhor ao projeto do governo, a um projeto de uma empresa da área. Professor Gustavo Lopes. Dentro desses projetos, qual que é o papel fundamental das universidades? O que você entende em relação a esses projetos de pesquisas? Eu falo isso em relação ao próprio mestrado da Universidade Católica, que a gente tem uma linha de pesquisa dentro do direito ambiental e, ao mesmo tempo, os nossos alunos sofrem, principalmente no que tange a captação de recurso, o incentivo, doação, a própria questão do patrocínio. Como é que será, no caso, essa dedução por parte da pessoa física ou por parte da pessoa jurídica? Olha, nós colocamos que, através da pessoa física, seria 80% das doações e 60% do patrocínio. Através das empresas, 40% e 30%. Ou seja, e o papel das universidades. Aí você tocou num ponto muito importante. Dentro das universidades existem vários grupos que produzem vários projetos maravilhosos e que não têm a chance de nos passar, de passar para o governo e fazer acontecer. E projetos que ficam engavetados por falta de investimento, porque não tem recurso para que faça acontecer aquele projeto. Por isso, essa ideia nossa é que todos, inclusive os universitários, os polos de pesquisa de universidade, tenham onde captar recursos para que a coisa aconteça. O projeto de lei que permite a aplicação do imposto de renda em projetos ambientais está aguardando a distribuição para as comissões. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá.